Terminar hoje esse texto glorioso de Romanos que a gente viu aí no vídeo anterior, no estudo anterior, que desde o início Paulo vem falando que não há nenhuma condenação para os filhos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe a mais mínima chance, a mais mínima possibilidade de que um filho de Deus se perca. E a gente viu isso lindamente através das provas do amor de Deus no último estudo, falando que aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou, Ele escolheu, e esses Ele chamou com um chamado eficaz, um chamado que é um chamado da morte para a vida, no momento em que Ele abriu os nossos ouvidos, no momento em que nós nascemos de novo, fomos regenerados através do novo nascimento. Então Ele nos chamou, Ele nos atrai durante toda a nossa vida, Ele vai nos atraindo de certa forma, até chegarmos àquele dia em que vamos ouvir o Evangelho e os nossos ouvidos vão se abrir, e aí então nós vamos crer, né, pela fé naquilo que Cristo realizou na cruz por nós, e aí então vamos ser justificados. O nosso status legal de morto condenado passa a ser agora um de inocente e justo, justificado, ou seja, salvo, e que esse mesmo Deus que nos predestina, nos chama, nos justifica, nos glorifica, nos santifica, né, que a gente vai estudar, vai nos moldando, nos preparando para nos tornarmos a imagem de Cristo, porque esse é o propósito dele. É até interessante lembrar, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Mas como que eu sei qual é o propósito de Deus para mim? Cada um tem um propósito nessa vida. E qual é o meu propósito? O que será que Deus tem para mim? Ei. Nada disso. Isso aí geralmente essas, desculpa lá falar assim, mas é que eu tenho que falar, essas igrejas aí que não conhecem as escrituras, né? Que fica falando, Deus tem um propósito para ti, Deus tem um grande projeto para ti, olha, Deus quer te usar, Deus quer fazer isso através da tua vida, tal, Deus tem um propósito para ti. Não. A Bíblia não fala nada disso. Deus só tem um propósito, só um, na vida dos filhos dele, só um. E foi o que eu li para vocês no estudo anterior. O propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, que é nos tornarmos a imagem de Cristo, seu unigênito, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus para mim, para ti, para todos os filhos deles? Um só, que nós nos tornemos igualzinhos a Jesus. Este é o propósito. Claro que durante o período da nossa vida, Deus vai nos dar dons e talentos que nós vamos usar em função de outros irmãos, né? Aí a gente entra já em outra história, que são dons e talentos que nós nascemos com eles e Deus potencializa com a ajuda do Espírito Santo. Outros dons Deus dá específico para cada um, como por exemplo o dom de ensinar, o dom para pregar, enfim. Isso aí não é propósito, o meu propósito é pregar. Não, nada disso. O teu propósito como pessoa é viver para a glória de Deus. Mas o propósito que Deus tem para mim e para ti é que nós sejamos igualzinhos a Jesus. É só esse. Então, mas o que Deus vai fazer no período da nossa vida é nos capacitar com a ajuda do Espírito Santo, nos dando dons e talentos para servirmos aos nossos irmãos, servirmos a igreja. Mas isso não é propósito. Não é, o meu propósito é pregar. Nada disso. O meu propósito como filha é viver para a glória e honra do meu pai. Mas o propósito de Deus para mim
desde antes da fundação do mundo, é que eu me torne a imagem perfeita de Jesus. Tá dando pra entender? Então, por que eu tava falando? Por que eu falei sobre isso? Nem sei por que eu entrei nisso, porque Deus quis que eu falasse, né? Mas então vamos lá. Os mesmos que Deus predestinou, ele salvou, justificou e glorificou. E aí Paulo veio ali com uma série de provas. Quem intentará acusação contra um eleito de Deus? Quem vai acusar? Quem vai chegar diante de Deus e nos acusar diante dele? Não tem como. Ele nos salvou, ele nos justificou, ele nos escolheu. Como que posso eu chegar lá diante de Deus e falar assim, por que tu escolheu essa aí? Tu errou na tua escolha. Deus, tu não é tão perfeito assim. Tu não sabia do que a Aline era capaz. Acho que tu deu mancada, hein? Tu errou. Não é que nem a gente, né? Às vezes a gente, puxa, tu te enganou com essa pessoa, né? Tu escolheu essa pessoa e no fim tu se arrependeu, né? Porque não valeu a pena, né? Então, não tem como a gente chegar pra Deus e falar assim, porque Deus não erra. Deus é perfeito. E ainda que eu tentasse chegar lá e falar, o Senhor não é tão perfeito assim, tá vendo? O Senhor se equivocou, o Senhor se enganou. Devia ter escolhido outra e não a Aline. Ele vai dizer, quem é tu para dizer que eu escolhi a Aline errada? Eu escolhi ela desde a fundação do mundo para ela se parecer a Cristo. Cristo morreu por ela. E o próprio Cristo vai me defender como irmã mais velha dele. Ei, não vem aqui falar da minha irmã. Uma irmã mais nova, né? Não vem aqui falar da minha irmã. Eu morri, eu paguei por ela. Quem é tu para vir aqui? Ele fala isso para Satanás e ele intercede por nós. Então a gente já viu lindamente isso, que essas são as provas e as certezas do amor de Deus. Também a gente já viu em vídeos anteriores, e é sempre bom lembrar, que quando Deus nos escolheu, nós ainda nem havíamos nascido, nós ainda nem havíamos cometido todos os pecados que cometemos, e ainda assim Ele nos amou. E quando Ele nos chamou para ouvirmos o Evangelho e nascer de novo, e sermos justificados, salvos, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, quando Ele nos salvou conhecendo quem a gente era. Não havia surpresa para Deus. Lá, antes de me predestinar na fundação do mundo, Ele já sabia tudo que a Aline ia fazer desde o dia que nasceu até o dia que morresse. Nada é novidade para Ele. E ainda assim Ele me salvou. Ainda assim Ele me escolheu. Ainda assim Ele falou para Jesus morrer por mim. Ainda assim Jesus morreu no meu lugar. Então como que agora que eu já sou filha, Ele vai dizer, me enganei, me equivoquei, a Aline não tem jeito. Lembra que os casos mais difíceis são os que mais para Deus, dá glória para Deus? Deus não morreu por santo, Deus morreu por pecador mesmo. E esse é um detalhe para a salvação. Enquanto a pessoa acha que ela não é tão pecadora assim, ela nunca vai ser salva. Porque quem é que precisa de salvador? Uma pessoa que está perdida, condenada, que não tem jeito? Uma pessoa que se acha boa demais, que não é tão pecadora quanto aquela ali? Essa pessoa nunca vai clamar por um salvador. Orgulho, soberba. Eu sou pecadora, mas aquela é mais que eu. Pois é, mas foi por aquela mais que tu que Cristo morreu. E é por essa que Ele intercede. E é por essa que Ele defende. Defende a preço de sangue. Ai, gente, eu me emociono muito falando sobre isso, sabe? Muito. Ai, meu Deus. Então vamos continuar? Então vamos lá. Caindo tudo as minhas marca-página aqui. Diz assim, então, capítulo 8 de Romanos, versículo 35, né? Então a gente terminou no 34, quem nos condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Então tudo isso a gente já viu. Aí Paulo vem e fala assim, eu imagino Paulo assim, sabe? Falando assim, quem será capaz de nos separar do amor de Deus? Quem será capaz de contender com Deus contra mim?
Se ele que me escolheu desde antes da fundação do mundo. Quem? Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Veja que ele não está falando do nosso amor por Deus, do nosso amor por Cristo, porque é um amor... Ai, gente, não dá nem para comparar o nosso amor que a gente diz que tem por Deus e por Cristo com o amor que ele tem. Então Paulo não está falando assim, quem nos separará do amor que nós temos por Deus ou por Cristo? Não, porque esse amor é um amor fajuto, que por mais que a gente ame a Deus, esse amor é um amor manchado por causa do pecado. A gente só vai poder amar a Deus e a Cristo. Gente, eu vou ir mexendo aqui porque apagou a luz aqui. A gente só vai conseguir amar a Deus e a Cristo como eles merecem, da maneira perfeita, quando a gente tiver um corpo glorificado. Aí a gente vai poder amar a Deus como Cristo ama, perfeitamente. Aqui desse lado da vida não tem como. Então aqui Paulo tá deixando, Paulo não tá falando aqui quem nos separará do amor que nós temos por Deus e por Cristo, não. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só a prova da certeza da salvação, do amor de Deus. Se fosse depender do meu amor por Deus e por Cristo, daí qualquer um nos separaria. Iria nos separar. Porque a gente é tão falho, né? Lembra Pedro? Senhor, eu te amo mais do que todos estes. Pedro, tu vai me negar hoje 3 vezes. Não, eu te amo, Senhor. Daria a vida por ti. Pedro, tu vai me negar? Não, Senhor, eu te amo. Horas depois, nunca vi este homem. Não conheço, nunca vi este homem. Olha o amor que a gente tem. Ai, como Pedro era. Tu faria pior. Eu faria pior se estivesse no lugar dele. Se bobear, diria, crucifica. É fácil a gente julgar, né? Mas a gente era tão pecador como Pedro foi. A gente foi tão covarde como Pedro foi. Vocês estão vendo que o nosso amor, se dependesse do amor que a gente diz que tem, que a gente acha que tem por Deus e por Cristo, por mais sincero que ele possa ser, ele nunca vai ser perfeito. Por isso, correríamos sim riscos de nunca ser salvos, não de perder a salvação. Esquece isso. Lembra sempre, salvação ou se tem, ou se foi escolhido por Deus para ser salvo, ou não. Se tem ou nunca se teve. Mas e aqueles que aparentemente estavam ali, aparentemente era uma vida certinha, era um cristão, era um pastor, era um obreiro, era um servo, e de repente saiu, tal, foi pro mundo, tal, morreu, foi pro inferno, tal, mas ele não era salvo, ele não perdeu a salvação. Não, ele nunca foi salvo. E a prova disso é que ele não permaneceu. Nunca foi salvo. Salvação não se perde, gente. Salvação se tem, e se tem para sempre, ou nunca se teve. Então, se fosse depender do nosso amor por Deus e por Cristo, a gente se separaria dele na primeira oportunidade. Na primeira prensa, a gente já se separaria dele. Não tenha dúvidas disso. Mas aqui não. Aqui Paulo está falando, quem vai nos separar do amor de Cristo? Impossível. Impossível. Aí ele vem e fala assim, aí ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Lembra do contexto? Lembra do que Paulo disse lá no versículo 28? Todos sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados, foram chamados segundo o seu propósito, que é nos parecermos a Cristo, né? Então ele fala que agora ele começa a citar aqui uma série de coisas que cooperam para o nosso bem. E ele vem e fala, o que vai nos separar? O que vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito. Aí Paulo cita a Bíblia. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aí Paulo vem com aquele versículo tão famoso, também tão mal interpretado por aí. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembra que esse versículozinho é muito usado por aí para dizer que nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Não. Paulo não está falando à torto e direita que nós somos mais que vencedores em qualquer coisa por aí. Não. Ele está usando essa frase que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, mais que vencedores em todas essas coisas. Que todas essas coisas e em que contexto de todas essas coisas? No contexto de salvação de filhos de Deus, que nós não podemos nos perder, não podemos nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque é o amor de Cristo Jesus que nos sustenta na hora da angústia, da tribulação, da fome, da miséria, da calúnia, da perseguição, quando somos entregues, como somos injuriados, injustiçados, quando somos caluniados. Em todas essas coisas, em todas essas tribulações, em todas essas tristezas, em toda essa angústia, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, porque nós estamos nele. Lembra? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Como nós estamos em Cristo? Estamos em Cristo pela fé, porque cremos. Lembra? Morremos com Cristo. Morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos com Cristo naquela cruz. Assim como tudo o que Adão fez, nós também fizemos, porque herdamos. Adão foi o nosso primeiro representante. A burrada que ele fez, a gente também fez, porque estávamos nele. Agora estamos em Cristo. Estamos no amor de Cristo. Estamos, tudo o que Cristo fez, nós também pela fé fizemos. Cristo foi obediente, nós pela fé também fomos. Cristo morreu naquela cruz, condenado pelo pecado, nós também morremos e ressuscitamos com ele. Então, nada pode nos separar desse amor. Então, quando Paulo fala aqui que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, significa que por meio da fé que estamos unidos, ligados a Cristo, por isso somos vencedores. Por isso. E quem são os vencedores? Como fala lá em primeira carta de João? Ora, quem são os vencedores senão aqueles que são os filhos de Deus? Ou quem são os filhos de Deus senão aqueles que vencem o mundo? Não é o que está escrito lá? Vamos lá ler direitinho, para ler bem certinho para vocês? Aqui. Olha só. Todo aquele que crê. Primeira epístola de João, capítulo 5. A fé que vence o mundo. Olha só, a fé que vence o mundo. Não essa fé louca, mentirosa, enganadora que os falsos profetas inventaram, né? Que tua fé, haja a tua fé, tu faz tudo pela tua fé que tu vai vencer. Não. A fé que vence o mundo é a fé colocada em Cristo, para a salvação. Aí ele fala assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, é filho. Todo mundo, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí ele fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, quando Paulo fala que em todas
angústias, tristezas, perseguições, fome, tudo. Nisso somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Através do quê? Através da nossa fé. Uma fé que só os filhos de Deus têm, uma fé que só os filhos de Deus possuem, porque é uma fé dada por Deus, justamente para crer em Cristo. Por isso a gente vence, por isso não somos separados de Deus por causa da angústia, da tristeza, da tribulação. Veja que Pedro não foi separado de Deus, não foi separado de Cristo quando ele negou a Cristo. Não foi. Lembra quando Pedro estava lá, todo arrogante, eu te amo mais que os outros discípulos, e Jesus falou que ele ia negar ele, e ele disse: Pedro, Satanás está me pedindo para te sarandear, para te peneirar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé em mim não faltasse. A Bíblia é linda. E olha o que Paulo está falando. A mesma fé que João fala, a fé que vence o mundo, a fé que vence a tribulação, a angústia, é a fé em Cristo. Ninguém pode nos separar, nada, nem angústia, nem tribulação, e nada, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio da fé depositada em Cristo. Não podemos nos separar dele, somos filhos. Ele é nosso irmão mais velho, ele intercede por nós como irmão e como advogado. É o amor dele que prevalece, não é angústia, não é tristeza. Pedro não foi separado na hora que pecou. Pedro não foi separado na hora que cortou a orelha do soldado. Pedro não foi separado na hora que negou Cristo. Não. O amor de Cristo estava aferrado a Pedro. Gente, não somos nós que estamos aferrados a Deus e a Cristo. É Ele que está aferrado a gente. É Ele que não nos solta. Sabe aquele pai, aquela mãe? Claro que nunca um exemplo terreno pode se comparar ao exemplo de Deus e de Cristo. Mas sabe aquele pai, aquela mãe que tá assim num vucu-vucu, num tumulto, num lugar cheio de gente, e ele pega na mão daquele filho e fala, e segura, não solta. E ele fala, e ele fica segurando que chega a doer os dedos. Por quê? Para não deixar o filhinho se soltar e se perder no meio da multidão e ser pisoteado ou ser roubado. Com Deus é a mesma coisa. Não é a criancinha bobinha que tá ali, que segura na mão da mãe. Não. É a mão daquela mãe e daquele pai que pega firme. E se às vezes a criancinha quer puxar, ela dá um puxão e aperta. Fica aqui. É assim com Deus. É assim com Deus. Nós somos aquela criancinha bobinha, com a mão bobinha ali, e que Deus vem e agarra e não solta. Não tem como. Não tem como ele soltar um filho no meio da multidão de problemas, e a gente vai continuar lendo aqui para que essa criança se perca, para que esse filho se perca. Não tem como. Olha o que ele fala aqui. Paulo diz assim, ó: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e outra coisa, e nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra coisa criada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ai, Senhor, obrigada. Obrigada por tanta certeza, por tantos fatos concretos. Obrigada, Senhor, por ser fiel quando a gente não é fiel. Obrigada por nos
certeza da salvação em cada detalhe, sem a gente merecer. Vocês viram aqui o que eu acabei de ler? Paulo dizendo, eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida. Ele já começa assim, com duas coisas bem tremendas, porque as pessoas pensam assim, né? Puxa, a morte, morreu. Ai, a morte. Gente, a morte nos aproxima de Deus. Quando um filho de Deus morre, em segundos a gente está nos braços do nosso Senhor mais rápido. Por isso que cristão não tem medo da morte. Cristão espera, inclusive, pela morte, porque a gente se livra desse mundo e se encontra logo com Deus. A morte não pode nos separar de Cristo. A morte não, ao contrário, nos aproxima mais rápido. Então Paulo fala, estou certo que nem a morte, que se eu morrer, em segundos eu estou com Deus, nem a vida, nem nada no que diz respeito à vida, todas essas coisas que a gente já falou, fome, peste, doença, nada, espada, tribulação, perseguição, calúnia, nada, nem a morte, nem a vida. E ele vem, nem os anjos, aqui ele tá falando de anjos caídos, tá? Não tá falando de os anjos que estão no céu, não. Os anjos caídos que estão por aí nos ares, né? E aí ele vem e fala os rangos, né? Porque tem os anjos que são uma classe de anjos caídos, anjos maus que caíram com Satanás e que controlam juízes, que controlam reis, que controlam chefões do governo, enfim, nem anjos, nem os principados, os príncipes deste mundo, que são aqueles os mais... Gente, porque assim... eu não quero entrar muito em detalhe, mas é que quando eu começo a ler, vem cosquinha na língua. Porque quando Satanás caiu, Lúcifer caiu, veio um monte de anjo. Terça parte dos anjos. E dentro desses anjos há hierarquia. Então tem os anjos caídos, que são os anjos, assim, os mais simplesinho. Mas tem os principados, que são os príncipes dos anjos, né? Então nem esses, nem os anjos que são os soldados rasos, nem os príncipes dos anjos, que são os cabeças dos outros, que são os mais tiranos, os mais cruéis, nem eles. Aí ele vem e fala assim, nem as coisas do presente, do que Paulo estava vivendo naquela época, as perseguições, tudo, e a gente vive hoje, nem as coisas do presente, as lutas que a gente enfrenta, as dificuldades, enfim, aquilo que for, nem as coisas do presente, nem as que ainda vão vir, que vai cada vez piorar mais. E a gente está vendo que o mundo está se encaminhando para cada vez piorar mais, né? Até o arrebatamento da igreja, a gente ainda vai ver muitas coisas acontecendo, embora o arrebatamento esteja às portas, mas a gente já está vendo, tem muita coisa respingando na gente, principalmente a bagunça que está virando o nosso país, né? Que só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente nos próximos meses, mas a gente já está vendo as coisas respingarem, principalmente no nosso bolso. E nem as coisas do porvir, nem os poderes, que são os demônios e as potestades do ar, ou seja, os demônios que atuam aqui na terra e aqueles que atuam na potestade do ar, e aqui inclui todas essas criaturas horrendas que andam por aí procurando um corpo para entrar. E aí ele vem e fala, ou seja, nada de criaturas espirituais, nada de criaturas espirituais, nem os problemas do presente e do porvir. Aí ele vem e fala, agora ele usa outro estilo de coisa, nem altura, nem profundidade. E aí ele vem e fala, para que vocês tenham certeza que não ficou nada de fora, ele vem e fala assim, nem qualquer outra coisa criada, porque tudo, tirando Deus, Cristo e o Espírito Santo, é criado. Satanás, Lúcifer foi criado, os anjos foram criados, os demônios foram criados, a terra foi criada, tudo foi criado. Ou seja, as únicas três pessoas que não foram criadas é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui, nem se nada
de outra coisa criada, nada, 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 a parte de Deus e Cristo e Espírito Santo, qualquer outra coisa criada, pode nos separar do amor que está em Deus e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer prova maior de que um filho de Deus não perde salvação? Quer prova maior de que não há condenação para quem é nascido de novo, para quem entrou para a família de Deus, adotado por Ele? O que mais tu precisa? Paulo está dizendo aqui, aqueles que Ele predestinou, Ele chamou para ouvir o Evangelho, Ele atraiu. E aqueles que Ele chamou, Ele justificou, Ele salvou. Porque se Ele abriu os meus ouvidos, Ele me fez nascer de novo, Ele me fez nascer de novo para eu poder crer em Cristo, para ser salvo. E Ele me salvou e Ele já me glorificou. Tudo no passado. E agora Ele está me santificando. Como pode? Não tem como sair desse grupo. Não tem como. Por quê? Porque Ele está agarrado em mim. Ele está agarrado em mim, não tem como eu me separar dele, porque Ele me agarrou. Lembra? Não foi tu que me escolheu, foi eu que te escolhi. Não foi tu que me amou, eu te amei primeiro. Não tem como escapar, não tem como soltar dessa mão. Nós estamos em Cristo Jesus, nós fazemos parte desse corpo, não tem como arrancar fora. Ah, mas e se eu pecar? Se tu pecar, cabeção, tu vai sofrer as consequências, mas por tu ser filho, tu vai te arrepender. Porque o Espírito Santo vai te convencer, porque o Espírito Santo convence filhos. E isso não significa que tu não vai pagar a consequência. Tu plantou, tu vai colher. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus não passa a mão na cabeça. Mas tu não vai perder a salvação. Ele vai te disciplinar. E eu repito, a disciplina de Deus dói. Dói. Mas tu vai te arrepender. Ele mesmo vai fazer com que tu te arrependa. Tudo vem dele. O dom do arrependimento vem dele. Então não tem como a gente se perder. Paulo é muito claro, gente. Não tem mais. Nossa, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso, ou se eu já falo aqui. Quando Jesus falou... Não, deixa, eu vou ver. Vou ver pra gravar. Acho que um vídeo só falando sobre isso, porque é forte demais. Falando disso, que é impossível um filho se perder. É impossível. Aquele que o pai deu pra ele se perder. Eu vou gravar mais um vídeo ainda falando sobre isso. Eu me glorio, eu me alegro. Tenho uma paz na alma quando eu falo sobre a segurança da salvação de um filho de Deus. Para que tu viva em paz, para que tu aprenda a amar esse Deus, para que tu viva em tranquilidade, de que se tu fechar os teus olhos para este mundo, tu vai estar do lado do Senhor Jesus. Claro que se tu não é nascido de novo ainda, então, Nicodemos, tu quer ser salvo? Te é necessário nascer de novo. Fulano, tu quer ser salvo? Te é necessário nascer de novo. Como? Ouvindo o Evangelho, olhando para a cruz de Cristo. É assim, Nicodemos. Aquele que olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro e todo aquele que nele crê será salvo. Então, se tu não é nascido de novo, aí sim, aí tu tem que temer. Mas a gente está aqui te dando todos os esclarecimentos. Para isso é o canal, para isso é o ensinamento da Bíblia, para isso é o ensinamento que a gente está dando aqui. A gente está te ensinando, e se tu tá aí ouvindo, é porque Deus está te atraindo para essa verdade, porque Ele quer te despertar da morte, Ele quer te chamar da morte para a vida.
Então ouça o evangelho, continua no canal, procura aqui no canal os textos que falam, os estudos que falam do novo nascimento, das 3 horas de trevas na cruz, as 2 playlists da salvação, para que vocês vão entender o que Cristo fez na cruz por vocês, a nossa condição, a depravação do homem. Deus vai te atrair, se tu é um filho de Deus, Ele vai te atrair para essa verdade, e quando tu estiver ouvindo essa verdade, Ele vai abrir os teus ouvidos para que tu creia. E nesse momento que Ele abrir os teus ouvidos, pronto, tu já faz parte da família de Cristo e nunca mais tu vai sair daí. É o que Paulo acabou de falar, é aquilo que a gente acabou de te ensinar aqui, e eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Meus amores, quando a gente tem um entendimento do que a palavra de Deus nos ensina, a gente se torna feliz, a gente tem paz com Deus, e tem a paz de Deus no meio da tribulação. O mundo pode estar caindo, mas nós temos a paz de Deus, que nada vai nos separar. Nós confiamos naquilo que Paulo disse em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, que é nos transformarmos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos em paz, sem medo. Meus amores, é isso que a Bíblia ensina. Isso é o que o verdadeiro evangelho ensina e que o falso evangelho não quer que tu saiba. Não querem que tu entenda isso porque te querem manipular, te querem ter presos, escravizados. Lembra do que Jesus falou? Lembra do que ele disse? O meu jugo é leve. Vem como tu está. Vem como tu está, aflito como tu está, pecador, morto. E o meu jugo é leve. Isso foi o que Cristo disse. O falso evangelho quer te aprisionar, o falso evangelho quer te ter manipulado, quer manipular a tua mente, quer manipular as tuas emoções para conveniência própria deles. Porque se eles te ensinarem o que a Bíblia realmente ensina, em primeiro lugar porque eles não entendem, não sabem. E se eles fossem querer ensinar isso, não seria conveniente para eles, porque eles perderiam a galinha dos ovos de ouro, que é te ter manipulado, que é te ter no controle total deles para fazer o que eles mandam. Ah, olha para cá. Ah, sim senhor, sim senhor. Ah, tu vai pro inferno se tu não fizer um voto. Tu vai pro inferno se tu não fizer, se a tua família vai pro inferno se tu não fizer um voto. Ah, então tá, então eu vou dar tudo que eu tenho. Isso é o que o falso evangelho quer. Eles não querem que tu entenda isso aqui. Não é bom para eles que tu saiba essa verdade. Mas a gente tá aqui. A gente tá aqui porque assim como pela graça de Deus, Ele nos chamou e nos revelou essa verdade, a gente tá aqui fazendo a nossa parte, pregando essa verdade para quem quiser. O evangelho tá aí, para quem quiser. Se tu for atraído por Deus para ouvir e ter os teus ouvidos abertos, tu faz parte da nossa família, dos salvos, dos filhos. E a gente vai se encontrar no céu e um dia a gente vai falar sobre isso. Eu creio que um dia eu vou encontrar com muita gente que vai me dizer, puxa, eu ouvi um vídeo lá do canal. E eu vou dizer, puxa, que legal. E vocês vão aprender e vão poder ensinar outras pessoas também que vivem escravizadas no falso evangelho, com medo de perder a salvação, medo e querendo sempre fazer alguma coisa para se sentir salvo. Não precisa nada disso. É só crer naquilo que Jesus fez. Crer naquilo que aconteceu naquela cruz. Tá bom, meus amores? Então, eu vou dar uma lidinha para ver se eu ainda gravo mais esse vídeo disso que eu acabei de me lembrar, falando sobre isso, sobre mais um vídeo sobre a certeza da salvação. E vamos ver se eu vou gravar ou se eu já volto com a terceira fase da salvação, que é a santificação, que eu quero muito falar sobre isso. E lembrando que no final, tá? No final, depois que a gente estudar, porque agora a gente vem com a fase da santificação, conversão, que faz parte da santificação, e aí a gente vem depois com a glorificação, né? Então ainda falta a conversão, a santificação
e a glorificação. Falta, né? Que a conversão e a santificação tá dentro, né? Da mesma coisa, mas vou gravar vídeo separado. E não sei que nem quantos. Mas terminando as fases da salvação, ainda, bom, não sei se dentro dessa playlist ou uma nova playlist, provavelmente, mas já na sequência, assim como eu tô gravando vídeos que provam que um filho de Deus não perde a salvação, eu quero gravar vídeos de textos bíblicos que aparentemente parece que tu lendo assim, né, e os falsos profetas gostam muito de ler assim, rapidinho, só por cima, um versículozinho. Tem versículos que aparentam que uma pessoa pode perder a salvação, né? Versículos conhecidos como Hebreus 6, né? É impossível que aqueles que um dia foram iluminados e pecaram e caíram e sejam salvos, tenham arrependimento. Lembra desse versículo? Então, se usa muito para dizer que salvação se perde. Outro versículo que Hebreus 10 também fala sobre isso. Outro versículo, Apocalipse, dizendo que o nome pode ser apagado do livro da vida, e por aí. Tem uma série de textos bíblicos que eu quero, terminando essa fase da salvação, ensinar isso para vocês. Porque os falsos profetas falam, é na perseverança que conquistareis a vossa alma. Isso a gente já estudou, né? A gente já estudou sobre isso. Mas são versículos que aparentemente, se tu lê sem entender o contexto, sempre a resposta vai estar no contexto, tá? E é o que os falsos profetas não fazem, ensinar o contexto, porque não interessa para eles o contexto. Interessa para eles o versículo solto para enganar as pessoas, para colocar medo, pânico, pavor, fardos, cargas, lei, obras, por conveniência deles. Então, eu vou ensinar todos estes versículos, tá? Que aparentemente parece que diz ali que se pode perder a salvação, mas quando a gente estudar eles no contexto, vocês vão ver que isso não é verdade, tá bom? Por isso a importância de a gente conhecer toda a história, tá? Então, eu prometo para vocês que terminando essa playlist, eu vou gravar esses textos para ficar tudo muito claro para vocês. E quando vir um falso profeta falar, não, porque Deus pode apagar sim o nome do livro da vida, daí tu vai falar, não senhor, não é isso que está escrito. Ai, meus amores, é tão legal quando a gente conhece a palavra de Deus, é muito glorioso. Obrigado, Senhor, porque é uma glória que não é nossa, é uma gratidão por Deus ter nos revelado essa verdade. E é isso que eu quero que vocês tenham também, a revelação de Deus dessa verdade. E para isso a gente precisa ensinar, porque Deus instituiu o meio da pregação do Evangelho. E é isso que a gente está fazendo aqui, ensinando vocês para que vocês venham entender e crer. Tá bom, meus amores? Então, acho que é isso aí. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.